tá? Provavelmente vai o professor Vinícius e o outro professor, não sei qual vai ser, da banca, tá certo? Certo. A parte de agradecimento tá ok, certo? Resumo, gente. Aqui, olha, na verdade, a gente não deve repetir muito assim no parágrafo só, 2 vezes, por exemplo, o vidro que vocês fizeram. Aqui eu tirei esse vidro, ainda está aí. Tudo que está taxado assim de vermelho é para vocês retirarem. Eu não retirei para vocês saberem qual foram as modificações, entendeu? Certo. Tá? Então, é só retirar o vidro, porque ainda fica entendido o texto que fica submetido ao vidro, tá? Porque quando eu falo o uso do vidro decorreu de forma mais abrangente após o avanço da indústria no período, olha, esse até dou aqui, no período da Revolução Industrial, aí fica legal. Aí só faz retirar essa parte do vidro que ele fica subentendido também. Tá? Okay. Aí, outra questão. Aqui, tira o bem e coloca tal. Tal como as portas, bem como as portas fica meio estranho, mas tal como as portas, como portas e janelas, forma. Eu tirei esse como também aqui, que não fica legal, tá? Essa parte em azul, eu já fiz a correção para vocês, tá certo? E eu tirei o D, certo? Então, eu coloquei o uso do vidro e da madeira em portas e janelas em casas populares, tá? Então, a gente vai tirar de novo aqui, que está repetitivo, tá? Essa parte aqui. Relacionando este material, eu tirei com relação, fica melhor, relacionando este material ao conforto térmico, tá? Aí, que mais? E a viabilidade econômica. Aí eu dei uma ajeitadinha aqui, olha. O artigo é de cunho qualitativo. A gente tira toda essa parte aqui, olha. Sendo considerado uma pesquisa, porque senão vai ter muita pesquisa. Vai ter pesquisa aqui, vai ter pesquisa bem aqui, tá? E fica, olha, vai ter outra pesquisa aqui, então a gente tenta eliminar as quantidades de frases repetidas, palavras. Então Correto. fica mais assim. Aí fica mais assim. O artigo é de cunho qualitativo, já está considerando a metodologia, tá? Neste sentido, utilizou-se a pesquisa bibliográfica como método de investigação sobre a conceituação do vidro e da madeira e a pesquisa do campo, para coletar os depoimentos dos moradores das residências populares. Beleza, tá? Aqui era vírgula, eu coloquei pontinho, já ajeitei para vocês, certo? Com relação a esse abstrato, vocês vão ter que atualizar, tá? Porque como vai fazer a correção aqui, vai modificar aqui. Vocês atualizam depois, tá certo? Certo, vou atualizar ele. Do abstrato. Aqui o sumário, eu senti falta ainda, que está faltando aqui, lista de figura, lista de tabela e lista de gráficos, tá? E a abreviatura antes do sumário, tá certo? Ainda precisa colocar isso, tá? Para ficar tudo dentro da norma. Então, vai ser uma folha com a lista de abreviatura, mesmo que tenha uma abreviatura, tem que colocar. Por exemplo, eu vi uma abreviatura lá, Minha Casa Minha Vida, MCMV, entendeu? É uma abreviatura, então tem que colocar essa abreviatura aí, tá? Eu sei que tem figuras lá, então tem que colocar figura 1, figura 2, figura 3, e qual é a página dessa figura, tá? Lista de figura. E com relação a tabelas também, que se eu não me engano tem 2 ou 3, alguma coisa assim. E tem um gráfico, não é isso? Então, cada um desses é numa folha. Abreviatura numa folha, lista... Estão anotando aí, gente? Estou gravando, professora, a aula. Ah, ótimo. Então, abreviatura numa folha, tá? Lista de figuras em outra folha, tá tudo em outra folha, não vai colocar em sequência, tá certo? Sumária numa folha, tá? Desse jeito mesmo, tá? Então, tá tudo certo aqui. Aí eu fui lendo, olha, eu tirei esse como, só para tirar, certo? Vocês deram uma olhada nesse plágio, né? Tá tudo certinho, não é isso? Tá, foi tudo corrigido. Tá. Esses objetivos específicos aqui, eu achava que vocês
poderiam colocar mais um, porque tem um objetivo específico aqui, que é com relação à parte da pesquisa bibliográfica. Realizar pesquisa bibliográfica ou então elaborar, tá, a pesquisa bibliográfica. Professor do PCC. Para que alguém estivesse fazendo alguma pergunta. Mas é assim, na minha opinião, vocês devem colocar também essa questão da pesquisa bibliográfica aí, tá? Ou a questão de a pesquisa, como é que eu posso dizer? A pesquisa de campo, que foi a entrevista. Então, elaborar a entrevista, alguma coisa assim, para colocar mais um objetivo específico. 2, está muito pouco. Eu acho que seu Antônio, diz aqui, o seu microfone aí, seu Antônio. É só para colocar mais um, porque 2 objetivos específicos está bem pouquinho, tá? Mais um vai ficar legal. Então, coloca mais um, né, professora? Tá bom. Isso, tá? Então, referencial teórico, deu uma lida, tá? Tá ótimo esse título aqui, fatores que influenciam o conforto térmico de habitações, certo? Habitação popular, tudinho. Ela está criando a sala. Tá. O microfone dele já está ligado. Ainda está numa sala já, né? Você já tirou, já. Não tirei nada, eu não tirei nada. Não estou ouvindo, não. Seu Antônio. Oi, professor. Oi. Desligue o seu som um instantinho, microfone. Vou desligar. Tá, obrigada. Tá? Então, eu fiz, olha, eu li todinho aqui. Senhora, boa noite. Boa noite. Boa noite. É porque a gente não está conseguindo estar falando. A senhora está em sala de aula, é no Meet, onde é? Não, eu não estou na sala de aula, tá? Eu estou só... Não, ela é a esposa do seu Antônio, professora. Ela é a esposa do seu Antônio. Quero saber onde é, que a gente não está conseguindo. A gente não está conseguindo acessar nada. É pelo celular que vocês estão, é? Ela está em quê? É Google Sala de Aula? É o Meet? É o Teams? No Teams. É no Tá no Teams. Teams. Mas tem algum nick para a gente acessar? Vocês já estão na sala. Vocês já estão conectados. Só está faltando vocês entrarem visualmente na sala, né? Acho que é através de nick, porque eu vou passar para o Note, que aqui no celular a gente não está conseguindo. Então, você sai daí do celular, tá? Pega o link. Tá? Tu colocaste o link lá, Carlos? Eu vou mandar o link no grupo. Tá. Manda. Vou passar para a web aqui no Note para poder acessar pelo Note, tá? Tudo bem, só lhe ouvindo, tá bom? Eu vou deixar para ele assistir. Obrigada, professora. Nada. É o link, sim, ó. Então, eu já fiz aqui, eu já li, tá? Com relação à parte da utilização da madeiras e portas, tá? Eu já dei uma averiguada em tudo. Gente, eu não fui atrás de plágio, tá? Procurar plágio. Já que vocês já fizeram isso, tá ótimo, tá certo? Então, eu dei uma olhada em tudo nessa... Não, mas eu não sei. Ele ainda está aí. A professora tem como a senhora desativar ele aí? Sai no carro. Sim. Tá aqui. Tá? Então, eu não fui atrás com relação à parte de plágio, tá? Eu só realmente dei uma lida em tudo e aí eu vou fazer as considerações aqui em cima disso. Tá? Eu li tudinho a questão do pontos de vocês, tá? O vidro comum e suas propriedades, tá tudo certo, tá? Quando chega bem por aqui, deixa eu ver, metodologia... Está bem esclarecida com relação à parte da metodologia. O horário foi muito bom ter colocado. Qual foi o horário realmente que foi
foi posto. Eu quero só procurar aqui, que tem uma parte que tu estás me falando, aqui. A pesquisa de campo foi realizada nas residências localizadas no município de Capanema, tá? No município, no bairro Santa Cruz, tá? Nos dias, tá? Beleza. Só que tem uma parte lá em cima que eu li, que eu não sei te dizer exatamente aonde é. Tu estás falando que tu estás fazendo essa pesquisa de campo tanto em Castanhal como em Capanema. E eu não vi essa pesquisa em Castanhal. Entendeu, Carlos? Carlos? A pesquisa de campo de conforto térmico, ela é em Capanema. E a pesquisa de campo de viabilidade econômica é em Castanhal. Tá, então tem que esclarecer isso, principalmente aqui na parte da introdução, tá? Introdução e metodologia. Porque eu fiquei assim, porque quando eu li, tá? Eu li que vocês iam fazer a pesquisa de campo, o meu entendimento, tanto em Castanhal como em Capanema, os dois métodos, entendeu? Do conforto e da viabilidade financeira, tá certo? Então, mostre aí, professora, mostre aí, por favor, onde a senhora mostrou. Aqui no meu metodologia. Não, lá onde está o nome Capanema, bairro do Guaraçuco. Pois é. Aqui, né? Tá? A pesquisa de campo foi realizada nas residências localizadas no município de Capanema, tá tudo certo. Tá? Então, mostra aqui tudinho. Tá ok. Ficou realmente Castanhal. Tá? Aí tá faltando com relação à parte de Castanhal. Tá? Tu falas aqui tudinho, mas, olha, também foi realizado levantamento sobre os preços das portas construídas no município de Castanhal. Tá aqui, mas tá muito longe, entendeu? Uma coisa da outra. Achar que poderia colocar aqui nessa introdução da metodologia. Então tá bom. Coloca assim, a pesquisa de campo foi realizada em Capanema e a pesquisa da viabilidade econômica em Castanhal, Pará. Entendeu? Aí tu fala, aí tu já vai começar de novo a falar sobre isso. Então, dá uma continuidade aqui. Quanto à pesquisa de campo, vou até colocar aqui. Vou logo escrever aqui. Quanto à pesquisa de campo realizadas quanto à pesquisa de campo realizada. Peraí, deixa eu tirar isso. Realizada nas residências, que é melhor. Melhor ajeitar logo. Nas residências localizadas no município de Capanema, no bairro aí fala sobre ela. Tá? Aí, quando você for, eu vou só colocar um... Foi realizada no município de Capanema, não é isso? Sim, professor. Tá. E como é que é o nome da outra? Pesquisa de quê? Levantamento, né? Levantamento de preço.
valores materiais e realizada foi em Castanhal. Vou colocar aqui em azul só para vocês saberem que foi modificado isso. Depois vocês tiram isso. Tá? Agora tá legal. Medição da temperatura. Tá ótimo o modelo aqui. Certo? Resultados e discussões. Certo? Aí o comparativo tá ok. Bem aqui, olha. Aqui, olha. Eu coloquei tabela 1. Tu colocas aqui, primeiro tu colocas a tabela e depois tu escreve como observado na tabela 1. Bora ver a tabela 2, como foi que tu colocaste aqui? Olha, a tabela 2 já antes da tabela. Então é melhor frisar antes da tabela, como tu colocaste aqui na parte da tabela 2. A tabela 2 apresenta o resultado tal, tal, tal. Então esse parágrafo aqui, tu pode colocar para cá. Entendeu? Por isso que eu marquei aqui tabela, para colocar, não está errado o parágrafo, entendeu? O que está escrito aqui. Mas é melhor você colocar antes da tabela, que você vai procurar a tabela depois. Ou então colocar a tabela 1 aqui. Tá? Aí depois tu só escreve a partir do levantamento. Como observado na tabela 2, o levantamento foi preciso estabelecer tal, alguma coisa assim. Tá certo? É necessário que a tabela venha antes da própria tabela em si, quer dizer, a palavra tabela, como vocês fizeram aqui embaixo. Entendi, professora. Tá? Como vocês fizeram aqui embaixo. Só essa questão mesmo. Não está errado o texto, só está errado o posicionamento da tabela, que é melhor vir antes da tabela. Tá? Aí tem o preço, né, da tabela, e essa outra tabela é com relação à parte da temperatura, né? Tá ok. A mesma coisa aqui, olha. Aqui vocês colocaram certo, olha, tabela 3, antes da tabela 3, tá ok. Bem aqui, na verdade, isso daqui não é uma figura, é um gráfico, tá? Então, o gráfico 1, aí é melhor tirar esse apresentado na figura 2, porque nem era a figura 2, era a figura 3, na verdade. Tira a figura 3 e coloca gráfico, porque isso é um gráfico. Tá? Então, o gráfico 1 permite visualizar e tal, tal, tal. Certo? Então, é só para tirar essa parte aqui de vermelho e ajeitar os quadros. Agora, sabe o que eu quero? Eu queria que tu me explicasse esse gráfico aqui. Sim, como é, professora? Olha, nessa parte aqui não é figura. Isso aqui é um gráfico. Tá? Então, eu tirei figura e coloquei gráfico 1. Porque tem um gráfico 1 aqui na frente. O gráfico 1 permite visualizar os resultados dos dois tipos de esquadria e comparar a diferença da temperatura entre a utilização de um e outro material. Beleza. Tá? Então, só tira essa apresentado na figura 2. Que até vocês estavam errados aqui. Essa não é a figura 2 ainda, era a figura 3, na verdade. Porque já tem a figura 2 bem aqui de vocês, olha. A figura 2 é essa. Se fosse isso daqui uma figura, seria a figura 3, tá? Mas, enfim, isso é um gráfico, não é uma figura. Aí eu queria que tu me explicasse essa questão aqui do gráfico, tá? Tem a sala, o quarto 2 é a cozinha por, como é que se diz? Por cores. Se por acaso fosse na hora da defesa, como é que tu ia me explicar esse gráfico aí? Olha, por exemplo, a casa 3 e a casa 4, né? Elas são as que apresentaram a maior temperatura na hora da aferição, né? Na hora da medição da temperatura. Casa 3 e a casa 4. Por quê? Porque elas estão de frente para o poente, né? Elas recebem toda a incidência de sol no período da tarde. E essa parte azul, que está maior, é a sala, é onde recebe mais sol durante a parte da tarde, de meio-dia para tarde. Então,
é onde a gente verificou que a temperatura fica maior. Apesar de o conjunto lá, habitacional, ser cercado por árvores, mas no dia da pesquisa estava muito sol. A casa 3 e a casa 4. Tá. Essa parte, esse gráficozinho laranja e o lilás são os quartos. E o amarelo é a cozinha. Aí, assim, daí por diante. A casa 1 e a casa 2 é de frente para o nascente. A sala ficou mais estável, porque como ela recebe sol só pela manhã e o vento é muito forte, no caso, depois do meio-dia, e o sol muda de posição, sendo que o sol vai pegar mais na parte da cozinha, então a cozinha ela fica com uma temperatura um pouco elevada em relação às outras. E as casas de madeira foi onde nós nos surpreendemos com a questão da temperatura. Por quê? Porque eu pensei que ia ser as que eram mais quentes, mas pelo contrário. Devido à porta de madeira ela fazer um isolamento acústico, um isolamento de luz, isolamento de tudo, praticamente, de ventilação, os moradores se sujeitam a abrir a porta de madeira e as janelas de madeira e acaba resfriando o ambiente, porque a maioria das casas tem grade com madeira e fica mais ventilado. Mas assim mesmo ainda há uma alteração na temperatura nas casas que ficam de frente para o poente. Assim, é muito irrelevante, mas foi constatado essas alterações pequenas. Tá certo. Então, deixa eu te dar umas dicas aqui quando você... Eu não sei se vai ser você que vai apresentar esse gráfico na hora da defesa ou outra pessoa. Tá? Primeiramente, tu tens que falar o que está relacionado no eixo X e no eixo Y. Tá? Tá. Apesar de que você está escrito ali temperatura, está escrito casa 1, casa 2, casa 3 e por seguinte, você tem que ler o gráfico. Então, tu pode falar assim, olha, nós avaliamos com relação à parte do nosso gráfico 2 termos, tá? A casa em si, tanto de madeira, que vai dar, tanto de esquadrias de vidro, que vai da casa 1 até a casa 4, e da casa 5 até a casa 8, as que tem esquadria de madeira. Tá? Tu pode até, sabe o que? Relacionar com colocar cores. Casa 1, casa 2, casa 3 e casa 4, que são de vidro, não é isso? Colocar uma legendazinha, como tu colocaste na sala, tá? Colocar como se fosse um verde, ou então uma outra cor que não esteja sendo usada aqui, certo? Ou então um cinza mais claro, um cinza mais escuro, sabe? Para que possa diferenciar o que é essa casa 1, casa 2, casa 3 e casa 4, quais são, porque eu não vou voltar lá no meu texto, e eu tenho que ler todo aqui no meu quadro, no meu gráfico, né? Então, eu seleciono e falo também. Então, da casa 1 até a casa 4, nós pesquisamos com relação à parte de esquadria de vidro. Da casa 5 até a casa 8 são as que têm esquadria de madeira. E no quadro e na vertical, que tem o eixo Y, são as temperaturas que estão associadas a graus Celsius, né? Então, o que nós avaliamos, certo? Que as casas com maior incidência, aí começa a falar o que você disse, as casas com maior incidência, principalmente na sala, onde tem o lado do poente, nós verificamos que ela chega a 30 graus, na casa 4. Tá? E assim tu vais falando... Boa noite. Seguinte, tá? Boa noite. Então, você tem que falar a respeito do que você está relacionando no eixo X e no eixo Y, que é a parte da temperatura. Porque eu não vou fazer isso aqui, olha. Buscar o que é entendendo. A casa 1. Até na hora da 4, apresentação, buscar informações em cima, estou entendendo. Porque vocês vão colocar nesse gráfico em um slide, tá? E esse slide vai ser alguém que vai ter que ler o que representa esse gráfico, para que eu possa entender. Não só realmente apresentar e dizer, olha, nós fizemos esse gráfico e verificamos que a casa 4 tem maior incidência
justamente na parte da sala, tá? Que está 30 graus Celsius, que é devido ao poente, tá? Mas assim, uma forma mais assim abrangente, tu pode colocar também o que significa essas casas aí embaixo, tá? E colocar cores então, no caso, professora, eu devo colocar nas 4 primeiras casas, mostrando que é casa de vidro, as casas com as portas e janelas de vidro, as outras 4 casas, que são casas e portas de madeira, né? E em cada cor eu tenho que colocar uma letra, simbolizando o compartimento da casa, é isso? Fica melhor? Não, assim do jeito que você fez, tá ótimo, entendeu? A sala azul, o quarto laranja, né? O marrom, o outro quarto cinza, não tem problema ser assim. O que eu quero que vocês acrescentem esse quadro, casa 1 até a 4, colocar uma cor, pode ser, não é preciso vocês, vamos colocar assim, colocar cores na própria letra, no texto, entendeu? No próprio texto. Entendi, tá? Entendi, tá. Certo? E colocar uma legenda embaixo, tá? O verde, por exemplo, tu não pode usar mais nenhuma dessas cores aí que tu estás usando no gráfico, usar cores que você ainda não usou. Tá? Pode ser tanto o texto, ou então fazer uma caixa de texto e fazer ele frisado mesmo, para que ele sobressaia, entendeu? Porque aqui não está me dizendo qual é a casa que é de vidro, que é a porta de vidro, e qual é a casa que é a porta de madeira. Então, o gráfico eu tenho que colocar isso. Porque uma outra sugestão seria colocar, por exemplo, casa 1, aí tu pode colocar embaixo texto vidro, tá? Casa 2 vidro, casa 3 vidro e casa 4 vidro. Aí casa 5 madeira e assim por diante. Outra sugestão poderia ser, aí vocês escolhem qual que fica aqui, o gráfico fique mais assim compreensível. Tá certo? Mas tá excelente com relação a essa parte. Mas quando tu fores explicar esse gráfico na hora da defesa, vocês podem explicar dessa forma, porque o que nós vamos fazer antes da nossa defesa lá, certo? Já que o trabalho de vocês praticamente já está concluído, certo? Aí vocês vão passar para essa parte de elaborar PowerPoint, tudinho, tá? Então, a gente vai marcar de novo uma quinta-feira dessa e vocês vão me apresentar no tempo, que vai ser de 20 minutos, o trabalho de vocês, tá certo? Vai ficar legal para no dia ficar sem, como é que se diz? Sem nervosismo, saber o que vai falar, se por acaso for necessário algum ajuste na fala, por isso que eu te falei, como é que tu apresentaria esse gráfico? Né, que eu pedi para você apresentar para mim. Então, eu posso dar umas pinceladas para ficar melhor para vocês apresentarem com maior clareza. Ok, professor, entendi. Para que a gente não passe, que não fique nervoso na hora, essas questões que acontecem. Aí, com relação à avaliação, vai ser individual cada apresentação ou não? Olha, até pelo menos é assim. Semestre passado foi individual, tá? A nota, tá? Eu não sei te informar o TCC2 como é que está sendo, como é que vai ser, tá? Nós só vamos saber realmente lá no dia da defesa, tá? Que a gente vai conversar com relação a essa parte e ver, tá? Como é que vai ser. Você já sabe que vai ser pelo Teams, né? Tá? Vai ser pelo Teams porque o retorno esse ano não vai ter. Isso já está bem mais do que claro. Tá? Então, vai ser pelo Teams, assim, vamos colocar assim, menos mal se por acaso alguém estiver nervoso e que não possa ler. Ler até pode, mas não dê aquela como é que se diz, aquela clareza que vocês estão lendo realmente, entendeu? Tem que dar uma disfarçada, assim, colocar com as suas palavras, tá? Dar uma pausa direitinho, porque às vezes, o que acontece? O nervosismo, às vezes, atrapalha essa leitura, e aí não coloca vírgula, não coloca ponto, não coloca nada, porque é uma pausa, vírgula. Então, dá uma sensação que está lido corrido, entendeu? Eu quero me livrar disso rápido, tá? Então, isso daí não pode acontecer de forma nenhuma, tá? Porque a gente percebe claramente quem está lendo e quem está realmente por dentro do assunto e que está falando
com precisão, entendeu? Realmente com a certeza que sabe sobre o assunto. Então, com relação a esse gráfico, pode falar. E nós já tem uma data pré-determinada para essa apresentação, professora? Não, ainda não tem, tá? Mas eu creio que seja na época do AV3, tá? Eu creio, certo? Mais ou menos isso, porque foi a mesma coisa que foi o TCC1, tá? Porque a gente ainda vai ter que ver a questão da como é que a gente fala, da ficha catalográfica de vocês, que tem que ser a bibliotecária que tem que fazer, entendeu? Ou então a gente pega pela internet. Eu não vou perguntar isso para o Vinícius, como é que vai ficar, tá, essa questão, porque ainda tem algumas coisas que a gente ainda tem que fazer no TCC de vocês, para poder realmente, vamos dizer assim, que esteja pronto, tá? Então tem algumas coisinhas ainda que ainda falta ser ajustada, tá certo? Mas assim, com relação a texto, com relação a conteúdo, eu posso dizer que o trabalho de vocês está concluído, tá? Eu só falta realmente os detalhes pequenos, pormenores, que eu já coloquei aqui, tá? Com relação à inclusão de lista de figura, lista de gráfico e assim por diante, tá? Mas bora continuar aqui. Vamos lá, professor. Tem umas observações ainda aqui para cá para baixo, tá? Na parte de considerações finais, olha só. Salienta-se que embora a casa... Aí tá estranho, né? Olha, salienta-se que embora a casa... Então, não sei o que vocês queriam escrever exatamente. O salienta-se que as casas com esquadria, entendeu? Esse embora que não sei se está... tá, vai ser corrigido. Tá? Só para dar uma olhadinha nessa questão também. Aqui eu já até mudei, olha, casa, e vocês tinham colocado casas de novo aqui. Eu tirei casas e coloquei residências, que significa a mesma coisa, tá? Aqui era, por exemplo, vocês colocaram um ponto em seguida, tá? Eu prefiro que vocês coloquem uma vírgula, por exemplo, tá? Aí continua. Aí eu tirei aqui lado do sol, que não ficou legal, mas posicionamento do sol fica melhor, tá? Não mudou o sentido, mas ficou melhor a frase. Verdade. Tá? Então, essa parte aqui, que eu até coloquei de vermelho, estufa ou geladeira? Eu não entendi. Uma estufa, no caso assim, um ambiente muito quente, né? Uma estufa, onde a temperatura fica presa no ambiente interno, ou uma geladeira, no caso assim, uma casa que contém o frio, que não é, no caso, na nossa região norte, isso é mais para o sul, né? Mas é para o sul. Todos os dois faz o mesmo sentido, professora, só que um para quente e outro para frio. Não é isso, cara? Mas tá. Não, assim, tá legal, tá entendido. Mas quando chega na parte de um texto acadêmico, é melhor dar uma melhorada nesses dois aí. Vocês podem falar que um fica mais quente, outro mais frio, mas tentem arrumar mais esse texto. Tire essa estufa e essa geladeira e coloque uma outra frase, entendeu? Uma frase mais acadêmica. Isso, tá? Porque tá muito assim, um senso popular, entendeu? Estufa ou geladeira, tá? Então, só para ficar mais acadêmico, a gente tira esses dois, tá? Não muda o significado do texto, mas tenta incluir alguma coisa assim com relação à parte do frio mesmo, então a parte do calor, tá? Ok. E essa outra questão aqui embaixo, que eu frisei, tá? Aí tá legal, o engenheiro civil tem como papel fundamental nesse processo de especificação do uso de vidro ou madeiras em portas e janela. Beleza. Já que se encontra em contato direto com o projeto, ok, com a execução, tá certo. Mas quando vocês colocam aqui e com o próprio morador da habitação, eu prefiro que vocês retirem essa parte. Porque quando você lida com um cliente, por exemplo, um projeto que seja um projeto privado, você lida com um cliente que é com o morador da habitação, sim.
Mas vamos pensar o que vocês estão falando aqui. Casas populares. Você não está lidando com o cliente. Você não está lidando com o morador. Você está fazendo uma casa para alguém morar, sim, mas você não sabe quem vai morar. Então, você não tem esse contato direto que tu estás colocando aqui. Tá? Então, você tem contato com o projeto? Ok. Com execução? Sim. Mas com um próprio morador da habitação, eu prefiro que vocês retirem isso daí. Tá? Porque não fica uma verdade falando com relação a minha casa, minha vida. Tá? Porque eu não tenho contato com o morador para poder fazer a casa. Tá? E o restante está tudo ok. Outra coisa que eu senti falta aqui, que vocês ainda vão colocar, tá? Referências, tá ok, certo? Mas aqui vocês dizem que tem uma pesquisa que tem um anexo A, tá? Um anexo 1, quer dizer, e não tem esse anexo aqui, nessa parte, tá? Então, verifique isso daí. Professora, certo? Com relação a essas referências que nós pegamos aí de 2006, eu não consegui achar uma mais recente. Não tem problema. Não tem problema, não. Foi a única mais antiga foi essa. O resto foi tudo. Não tem problema, porque na verdade, quando você não encontra uma mais recente, tá? E 2006, vamos colocar de passagem que 2006, são 4 anos para 2020. Então, não é uma coisa tão antiga assim. Não, 2006. É 14 anos, professor. Tá. Volta aqui. São 14 anos, tá? Então, não tem problema, sabe? Se tiver uma, tá? Mas o problema é se tivesse várias. Se tivesse várias, assim, aí não ficaria legal. Mas uma, não tem por que, assim, frisar com relação a essa questão, tá? Já que seja necessário colocar ela, tá bom? Eu não vejo problema com relação a essa parte aí, tá certo? Então, tá faltando, eu vou mandar esse arquivo para vocês, tá? Essas correções aqui, com essas correções. Eu vou parar a gravação aqui, professora, agora, tá?